Olá, senhoras e senhores, olha eu aqui de novo, tudo bem com vocês? Jovem professor aqui. Galera, é o seguinte, vamos estar começando hoje a resolução do capítulo 2 do tópico de equações fracionárias com uma incógnita deste livro aqui, que provavelmente é o livro que vocês usam, tá bom? Então deixa nos comentários se tu usa realmente esse livro, A Conquista da Matemática do 8º ano. Esses vídeos que eu estou fazendo com resoluções desse livro aqui, das questões dele, tá tendo um bom alcance, o que está me incentivando a continuar resolvendo ele, tá bom? Então, enquanto tiver gente assistindo, estarei aqui postando vídeos sobre ele. Ele está sendo um que está sendo top das galáxias em visualizações. Então, apoie esse canal, se inscreva nele, deixe um comentário aí positivo se tu gostou ou se tu não gostou da aula e não entendeu nada, comenta também, porque o seu comentário ajuda demais essa série e a melhorar aqui a minha didática no YouTube, ok? Então vamos lá, excluindo isso aqui. Questão 1 do capítulo 2. Determine o valor que x não pode assumir nas equações fracionárias a seguir. Então, é uma questão bem contextual aqui e bem, como se diz assim, conteudista, onde é apenas necessário que eu saiba que não pode ter em uma fração o denominador igual a zero. Como assim? A gente nunca pode ter uma fração desse tipo aqui, ó. 3 sobre 0, não pode. Não pode ter uma fração do tipo 4 sobre 0, não pode. Não pode ter uma fração do tipo 100 sobre 0, não pode. Nunca pode ter um zero aqui embaixo. Embaixo pode ser qualquer número, porém não pode ser o número zero. Ou seja, qualquer número exceto o zero. É só ter isso na cabeça e coloque isso para sempre registrado, porque isso vai ajudar você em muitas teorias por aí, tá bom? Então, em fração, nunca pode ter zero lá embaixo. Olha só então. A questão ela quer que você faça o seguinte, ó. Determine o valor que x não pode assumir nas equações fracionárias a seguir. Então, na letra A, a gente tem uma equação fracionária. O que eu falei, quando em uma fração, o denominador nunca pode ser zero. Ah, tá. Lembrando, o numerador pode. Quem é o numerador de cima? Por exemplo, eu posso ter um zero sobre 3. Pode sim, tá bom? Isso aqui pode e existe. Isso é a mesma coisa que o número zero. Só não pode ter o zero embaixo, tá? Não se esqueça disso. Então, aqui, ó, o valor que o x não pode assumir. O x não pode assumir um valor onde a fração fique com o denominador zero. Então, a gente tem 1 sobre x. Então, esse aqui é apenas onde a gente tem que ver a restrição. Qual é a restrição? Não pode ser zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x não pode assumir qual é o valor? Zero. Só isso, ok? Vamos ver como é que vai ser resolvida as outras. Na questão B, na letra B, a gente tem o seguinte, ó. X mais 3 sobre x igual a 1 mais 1 menos x sobre 2x. Olha só, a gente tem que apenas ver os denominadores da fração se tiver x. Então, perceba que nessa aqui a gente tem um x e nessa aqui a gente também tem x. Perceba que na primeira a gente já sabe aqui que x não pode ser zero, né? Então, aqui ó, já sabemos ó, que se isso aqui virar zero, lascou-se. Então, para esse x não pode ser zero. Para esse outro aqui, o x não pode ser o número que multiplicado com 2 dá zero. Então, qual é o número que multiplicado com 2 dá zero? Esse número é o próprio zero. Ou seja, x tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque esse número aqui, que multiplicado por 2 dá zero, é o próprio zero. Porque é o único número que vezes 2 resulta em zero. Então, se o x for zero, aqui anula. Como eu já tinha anunciado aqui que esse cara aqui não poderia ser zero, e esse aqui também já sei que não é zero, então o x aqui, nessa letra B, só não pode ser o zero também. Ah, professor, então saquei. Em todas os x nunca vai poder ser zero. Isso depende de cada caso, tá bom? Olha aqui o próximo, ó. 6x. Esse cara aqui, a restrição é que o que está aqui embaixo, tudo não pode dar zero. Ou seja, 6 vezes um número não pode dar zero. Que número é esse aqui? Tem que ser diferente de zero. Qual é o único número que faz ele virar zero? O único número que faz dele virar zero é o próprio zero. Ou seja, 6 vezes zero é o único, esse cara aqui é o único número que faz esse produto virar zero. Então, aqui
a gente já sabe que a condição é que o x não pode ser igual a zero, tem que ser diferente. Aqui nesse outro a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Olha só, 2x e 2x não pode ser zero. Então a gente pensa aqui, ó, 2x não pode ser, ou seja, tem que ser diferente de zero. Qual é o número? Mesmo raciocínio, x não pode ser zero. Então a mesma condição que funciona para esse, funciona para esse também. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o outro, ó. Essa fração aqui também não pode ser zero, ou seja, 4x ao quadrado não pode ser, tem que ser diferente de zero. Então, passando 4 dividindo, x ao quadrado tem que ser diferente de zero, ok? Sobre 4. Agora, 0 dividido para 4 é zero, então x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Qual é o número que ao quadrado dá zero? É o próprio zero. 0 vezes 0 é zero, né? Então, x tem que ser diferente de zero. Então, perceba que aqui também a única condição é que os números de baixo, as letras x, nenhuma pode ser zero. Então, a condição x não pode assumir qual número aqui? Zero também. Olha aí para o seu padrão, eu falei. Todas, o x não pode ser zero. Então, é sempre assim? Não. Se acalma aí. Vamos aqui para a próxima, letra D. Ó. Na letra D, a gente tem x mais 3 embaixo. Não é apenas 2x, é o x mais 3. Então, qual é a condição? É que o número de baixo não pode dar zero. Então, se o x for zero, olha o que acontece. Ó. A gente tem assim, ó, x mais 3 embaixo. Aqui embaixo não pode dar zero. Se eu for usar a mesma condição que a anterior, olha o que acontece. Se o x for igual a zero, a gente vai ter 0 mais 3. E 0 mais 3 é 3. Pode ter 3 aqui embaixo? Pode. Então, o x só não pode assumir o valor onde embaixo fique zero, quando a gente operar com quem está já lá. Ou seja, o x mais 3, ele tem que ser diferente, essa operação, do número zero. Passa o 3 para o outro lado, x tem que ser diferente de menos 3. Olha só que interessante. Qual é o número que faz isso aqui anular? É o menos 3. Então, o x não pode ser o menos 3. Ou seja, na letra D já não é zero. A condição, que é o único valor que o x não pode assumir, será menos 3. É sempre assim. Olha aqui a outra. Ó. Vamos analisar. Qual é o valor que o x não pode ser aqui? Nesse caso aqui, a gente tem 2x menos 1. E isso não pode ser igual a zero. Então, tem que ser diferente de zero. Tu resolve como se fosse uma equação comum. Passa o 1 para o outro lado. Então, vai ficar 2x tem que ser diferente de mais 1. Ok? Então, x tem que ser diferente de mais 1 sobre 2. A gente passou 2 dividindo. Ou seja, o x não pode ser um número meio. Ou seja, se o número for meio aqui, vai zerar e não pode. Então, o x tem que ser diferente de meio. Vocês estão entendendo? Deixa nos comentários que eu quero saber, tá bom? Porém, é uma condição apenas. Vamos olhar a outra também. Pode ser que aqui seja um número diferente. Olha aqui na outra, x mais 1. Qual é a condição? Não pode dar zero. Então, aqui, ó, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Passa um para o outro lado. X tem que ser diferente de menos 1. Olha só, então tem não apenas uma condição, ou seja, um número que o x não pode assumir, tem dois. Para a primeira, a gente descobriu que o x não pode ser 1 sobre 2. Não pode. E na segunda, a gente descobriu que o x não pode ser menos 1. Ou seja, as condições aqui é que o x não pode assumir é o número meio, não pode assumir nem esse número, ou não pode assumir o número menos 1. Então, aqui não é apenas um número que o x não pode assumir. Tem dois números que o x não pode assumir. Ele é proibido, tá bom? E pior, os dois ao mesmo tempo, né? Ok, vocês estão entendendo? Tem que analisar tudo. Vamos lá para a letra F. Na letra F, a gente tem aqui, ó. Tá aqui o x no denominador. É só analisar essa parte aí. Então, é só onde aparece o x. Então, 2 menos x, isso aí não pode ser igual a zero. Ou seja, tem que ser diferente de zero. Passa o 2 para o outro lado, ele é positivo, já que ele não tem sinal, ele vai para o outro lado negativo. Menos x tem que ser diferente de 0 menos 2. 0 menos 2 é menos 2, então menos x tem que ser diferente de menos 2. Multiplica tudo por
menos 1, porque o x está negativo, ele tem que ficar positivo. Então, multiplica tudo por menos 1. Então, teremos aqui x tem que ser diferente de 2 positivo. Então, o x aqui não pode assumir o valor de 2 positivo. Então, x não pode ser aqui igual a... Oxe, escreve direito. O x não pode ser igual a 2. Ok? E aí a gente resolve essa questão por completa. Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu quero saber. Mas não saia desse vídeo sem antes se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Então, galera, foi isso. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, tá burro demais e precisa estudar um pouco mais, tá bom? Obrigado mesmo, que foi o Jovem Professor, e tchau. Deixa um comentário aí, tá bom? Falou!